Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos lendo aqui Gênesis capítulo 17 ao capítulo 20. Nós estamos fazendo a leitura do programa chamado 4x4 da Igreja Central, né? E vamos falar aqui do capítulo 17. Creio que os irmãos estão lendo, a leitura é muito importante, né, irmãos? Nós vamos fazer só um breve comentário aqui, ok? Mas não substitui pela leitura. Vocês devem ler os textos, ok? Então aqui está falando sobre a aliança que Deus fez com Abraão, ok? E está falando sobre a circuncisão. Circuncisão hoje é conhecida como a operação de fimose, né? Corta-se ali o prepúcio, o excesso de prepúcio na glande do pênis, né? E Deus fez essa aliança com Abraão, pedindo que todos da casa dele fossem circuncidados, ok? Nós vemos aqui que Abraão ficou 13 anos, né, em silêncio aí com Deus. O Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael, né? E nós vemos Deus fazendo aliança aqui, conversando com Abraão, vai falar sobre a promessa dele novamente, e só que Abraão já estava com 99 anos, né? 13 anos. Então a gente vê que é o seguinte, quando a gente faz uma coisa errada, que não é da vontade do Senhor, a gente atrapalha os planos do Senhor na nossa vida, né? Então o Senhor esperou aí 13 anos aí para retomar, novamente falar da sua aliança, né? Então, questão da incredulidade da Sara. Incredulidade não é a linguagem de fé com Deus, né? A gente vê que é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa linguagem de comunicação, né, com o Senhor é a fé. E aí o Senhor esperou o momento certo aí para retomar. Então ele diz o seguinte, ó, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ele não havia sido íntegro, né? Naquela decisão que fez pegar a escrava, enfim, também expulsar a escrava daquela forma, né? E não era a vontade do Senhor nesse sentido. Então, o Senhor vem retomando isso aí e clamando, chamando ele, né, a dar mais atenção na vontade do Senhor, ok? E aí ele fala da circuncisão. Hoje nós vamos fazer uma circuncisão, né, porque nós estamos debaixo de uma outra aliança, né? O Senhor Jesus Cristo veio, nos deu o Espírito. Hoje nós estamos debaixo da aliança do sangue de Cristo conosco, né, que nos aliançou com o Senhor por causa do sangue dele derramado, nos dando um Espírito, né? E a nossa circuncisão hoje, ela é feita no nosso coração por meio do Espírito, né? Deixa eu mostrar aqui, Romanos 2, vamos a Romanos 2, versículos, cadê Romanos? Os últimos versículos, isso, 28 e 29, que diz o seguinte, ó, não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, né? Nós estamos pegando aqui a circuncisão. Nem é circuncisão a que é meramente exterior física, né? Não. Judeu é quem é interiormente, e a circuncisão ela é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esse o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, nós hoje somos convencidos que nós somos pecadores no nosso espírito, pelo Espírito de Deus, né? Na nossa consciência, no nosso espírito, e aí nós nos rendemos a Deus, conhecemos o pecado, somos convencidos que Jesus Cristo é a nossa justiça, Ele que nos justificou, né? Ele que pagou tudo por nós, e pecado, justiça e juízo, e que vai haver um julgamento, né? Então, nós passamos a estar escondidos em Cristo, então tudo Ele fez por nós. Então, quando nós entendemos isso, essa circuncisão, essa separação para Deus, ela é feita no nosso espírito, amém, irmãos? Então, porque o que os judeus estavam falando, né? A salvação só vem pelos judeus, só para judeus, outros povos não poderiam ser salvos, mas não, Deus estendeu a salvação para todo mundo por causa do Espírito dele que seria derramado, por isso que Abraão é pai de multidões, né? Nós somos da descendência celestial. Os judeus são a descendência terrenal, né? Quando Deus fala para Abraão, ó, olha para a areia, você consegue contar os grãos? Não, assim será a sua descendência. Agora olha para o céu, está vendo as estrelas? Você consegue contar? Não, assim será a sua descendência. Então nós somos a descendência celestial por meio do Espírito de Deus, ok? Então voltando aqui para Gênesis capítulo 17, basicamente sobre esse assunto de circuncisão, de separar, ele teve que circuncidar todo mundo. Termina com o versículo aqui. Com ele foram circuncidados todos da sua casa, tanto nascidos em casa como os comprados de estrangeiros, ok? Nós vamos para o capítulo 18, Deus falando sobre que Isaac nasceria, né? Então ele fala, ó, ano que vem eu passarei aqui, nessa mesma época, você terá um filho, né? A Sara dá uma risada ali, eles exortam ela contra essa risada, e Deus fala que vai estar aqui destruindo Sodoma e Gomorra também, né? E por causa da intercessão de Abraão,
ele poupa ali o justo Ló e a sua casa, né? Infelizmente a sua esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal e toda a cidade foi devastada com enxofre, né? Queimada. E aqui nós vimos o seguinte, ó, capítulo 19 vai falar mais sobre isso, a destruição de Sodoma. No finalzinho ali, que ele está saindo da cidade, os anjos falam para Ló, né? Ló, você vai sair correndo aqui e vai subir as montanhas e lá você vai estar seguro. E Ló fala, não, deixa eu ir para aquela ali, ó, tem uma cidadezinha do lado ali, ó, Zoar, deixa eu ir para ali, deixa eu ficar lá. E aí os anjos falam com eles, né? Tudo bem, vai. Mas o que acontece? Deus quando fala coisa com a gente, ele fala diretamente já aquilo que é o certo, né? Que vai dar certo, porque ele está vendo todas as coisas lá na frente. E só que com a nossa, muitas vezes, relutância ali, a nossa, né, batendo cabeça com Deus permite algumas coisas. Mas no fim a gente perde tempo e a gente realmente depois quebra a cara e fala, Deus já tinha me mostrado, já tinha me falado isso e eu bati boca com ele. Né? O que aconteceu? Ló vai para essas regiões de Zoar ali, na planície, fica ali um tempinho e vê que não tinha condição dele ficar ali. E depois ele vai e sobe e vai para as montanhas, né? Onde que os anjos já tinham falado para ele ir. Então perdeu tempo, né? Que a gente não possa perder tempo. Quando a gente vê a palavra do Senhor, vamos pegar ela com fé, linguagem de fé, né? Linguagem que o Senhor conversa conosco é a linguagem de fé. Vamos pegar essa palavra, trabalhar ela com fé e vamos cumprir a vontade do Senhor para a gente não perder tempo, amém, irmãos? E aí a gente vai para o capítulo 20, onde que Deus enriquece Abraão mais ainda, né? E Abraão novamente ele volta a ficar com medo, né? Já tinha a promessa que seria pai de multidões, que Deus daria toda a terra para ele, que ele viu, que ele avistou, e que Deus seria o escudo dele por onde ele fosse, né? Um versículo muito forte foi falado isso ali no capítulo 13, né? Se eu não me engano, que falou, eu serei o seu escudo. E aí ele está com medo novamente de Abimeleque, as pessoas pegarem ali, matarem ele, pegar a esposa dele, enfim, ele mente novamente. Mente não, né? Porque ela é meia irmã dele, é falado aí nesse capítulo que ela é meia irmã dele, e ele fala que é irmã, mas aí Deus não deixa acontecer isso, atrapalhar esse propósito que Deus ia nascer Isaac ali, como que ia macular esse casamento, né? Então, a gente vê Cristo e a sua noiva, vamos dizer assim, né? Deus trazendo, Jesus edificando a sua igreja, ele não vai permitir que nada entre esse relacionamento seja maculado. Cabeça e a noiva, né? Nós vamos ver no final desse áudio, desse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, rapidinho. Então, vamos tomar cuidado, irmãos, quando a gente toca nos irmãos, toca na igreja, a gente fala mal dos irmãos, fala de denominação, fala de igreja, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele está edificando a sua igreja. Tá certo que há muito joio e trigo, né? A gente tem que julgar todas as coisas também, mas muitas vezes a gente destrói os irmãos. Vamos tomar cuidado, porque o Senhor está restaurando, está edificando a sua noiva e vamos ajudar, vamos ter compaixão uns dos outros e cooperar, né? Cooperar, amém? Então, irmãos, voltando aqui, Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Jesus está falando sobre a volta dele, né? Que está próxima, glória a Deus, e nós estamos santificando porque nós queremos ir com o Senhor, encontrar com o Senhor nos ares, né? E depois voltar com o Senhor para fazer justiça. Nós vamos ver isso aqui agora, veja bem, Lucas, e aqui nós vamos terminando, Lucas capítulo 17, versículo 28. Ele falou, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, ele está falando da volta do Senhor Jesus, né? Dele, né? O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, né? Fazendo a vida cotidiana ali normal, com o excesso do peso do pecado também ali, no tanto a cidade foi destruída, né? Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. O que aconteceu? Caiu enxofre, irmãos, enxofre, destruiu todo mundo. E ele está falando, vai ser do mesmo jeito que vai acontecer, acontecerá exatamente assim, ao Senhor Jesus dizendo, né? No dia em que o Filho do Homem for revelado. Amém? Então, aí ele dá uma instrução aqui, ó, naquele dia em que estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo também, não volte atrás, né, para pegar sua coisa nenhuma. E ele compara com a mulher de Ló. Ela olhou para as suas coisas, ela estava saindo da cidade, olhou para as suas coisas, ou seja, o coração dela estava agarrado na vida que ela tinha, né? E hoje a gente pode nos perguntar, como está a nossa vida? Nós estamos construindo uma vida para a gente ficar enraizado nesse mundo? Né? A gente está pensando só em nós, né? Como estão as coisas?
Ou você está com a visão lá na volta do Senhor Jesus Cristo? Está se aprontando para Ele? Né? Você está solto? Você pode largar tudo a hora que Jesus chamar e falar, opa, você larga tudo e consegue vir? Ou você vai olhar para trás igual a mulher de Ló? Né? Então isso aqui é uma analogia que ele está fazendo, para a gente não preservar a nossa vida, né? Porque senão nós vamos perder. Está dizendo no versículo aí. E veja bem, e ele fala, um será deixado, né, em várias circunstâncias, e o outro será levado. Né? E eu quero ser o que vai ser levado, deixado nesse mundo de forma nenhuma. Porque aqui, ó, ele coloca até coisas de fuso horário, né? Então, ou seja, o pessoal está dormindo, está numa cama, o outro está trabalhando, né? Enfim, um será tirado, o outro será deixado. E aí eles perguntam, onde, Senhor? Onde que vai acontecer isso? Aí Jesus fala, ó, isso aí é... Onde tiver gente, né? Onde tiver gente, olha para o lado, tem um morto ali, vai estar acontecendo. Ou seja, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. O que é isso? Se ele vai tirar o povo dele, vai ficar só morto. E aí vai haver uma carnificina nisso aqui. Né? Por quê? Porque quando chega nesse momento aí, é porque o Senhor deu a misericórdia dele até o último momento. E as pessoas não quiseram. E nós vamos ver aqui que as pessoas aceitaram dar mais ouvidos ao Satanás, né? Ao anticristo que vai estar aqui governando esse mundo, né? Aos seus prazeres, do que se preparar para a volta do Senhor Jesus. E aí o Senhor tira os seus, vai ficar onde que estiver morto, vai estar acontecendo isso. Vai estar ali as aves do céu, os abutres, comendo a carne dos mortos. Né? Então nós vamos ver aqui, ó, a retirada dos santos e esses abutres comendo as aves. Né? Vamos aqui rapidinho. Ó. A retirada, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo mais pro finalzinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, ó. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, né, o Senhor Jesus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, que estivermos vivos, né, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Console uns aos outros com isso. Então são arrebatados, um será tirado, o outro será deixado. Ok? E aí a gente vai, Apocalipse 19, que é esse grande encontro nos ares acontecendo aí, no casamento das bodas do Cordeiro, né? Eles estão aqui dando aleluia, vou direto nos versículos aqui, ó. Aqui, ó. Então ouviu semelhante, grande multidão, estrondo de muitas águas, muitas pessoas lá, né? Regozijando porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Essa noiva está aprontada como? Cheio de linho e fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos, né? E aí acontece, essa noiva encontrou com ele nos ares, eles estão aí regozijando, e aí o Senhor volta agora para descer, para fazer guerra, né? Então aqui, ó, viu o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Vem contando mais detalhes, né? Da sua boca sai uma espada afiada, ele pisa o lugar da ira do Deus Todo-Poderoso, ele veio para governar, né? Com cetro de ferro, ele vem ferir as nações, né? E com ele está quem? Está a sua noiva, o exército dos céus, né? E aqui eles falam o seguinte, ó. Vi um anjo que estava no pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves, ó, chamando os abutres, né? Que nós vimos lá em Lucas. Venham, reúnem-se para o grande banquete de Deus. Então há uma carnificina aqui no meio aqui desses textos que você vai ver que está matando, né? Aqueles que aceitaram a marca da besta, o anticristo, aqueles... E aqui, ó, o enxofre novamente. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E aqui, ó, os demais foram mortos, olha os demais aí. Os abutres, né? Onde tiver os mortos. Os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo, ou seja, o Senhor Jesus, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Então, irmão, o Senhor está dando tempo. Vai chegar uma hora que a gota final, a taça da ira de Deus vai ser derramada. A gente vê aqui no versículo 10 aqui, ó, ele dando uma ressalva. Para não, ó, um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, né? No capítulo 13 vai falar sobre essa marca, que vai chegar um governo, né, sobre o mundo inteiro e que vai estipular, né, ninguém pode comprar nem vender se não for marcado, ok? E aí os anjos estão falando aqui, ó, no capítulo 14, é um parênteses do capítulo 13, está falando, ó, se alguém adorar a sua imagem, sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho
do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da ira. Aqui já está a ira sendo derramada, o final da misericórdia acabou aqui. Será ainda atormentado com enxofre ardentes na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Né? Atormentado com o quê? Com enxofre. Assim, por isso que ele fala, exatamente assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado. Né? Quando a gente leu lá em Lucas, falando que assim como aconteceu lá em Ló, o enxofre caindo, está caindo aqui também. Então, irmãos, nós somos aqueles que são tirados. Nossos olhos estão onde? Na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos agarrados nesse mundo. O que nós devemos fazer? Nos preparar, nos santificar, porque esse dia está chegando. E para tal, irmãos, nós precisamos multiplicar essa vida em outros, para que outros sejam tirados também. Amém? Vamos cada dia mais estar firmes nas células, né? Vamos permitir o Senhor nos usar. Né? O nosso propósito é amar o Senhor sobre todas as coisas, sobre as nossas próprias coisas, para nós não estarmos enraizados aqui, vamos amar o Senhor sobre todas as coisas, amar os irmãos, as pessoas do mundo, né? Amar as pessoas como Cristo os amou, amém? E isso a gente só consegue pelo meio do Espírito, vamos deixar o Espírito nos usar, ok? E vamos multiplicar essa vida, para que muitos sejam tirados e estejam conosco nesse grande ajuntamento que vai estar nesse casamento, nessas bodas do Cordeiro, nos ares. Aleluias, glória a Deus.